Jesus diz assim: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Queridos, o que Jesus quer dizer com a palavra tropeçar nesse texto? Ele quer dizer cometer pecado, ou viver em pecado. Tem coisas que nós fazemos que são pecado, e que faz, além de serem pecados, fazem outras pessoas pecarem. Quer dizer, nós tropeçamos e fazemos outras pessoas tropeçarem. E o que significa mão, pé e olho nesse texto? Eu espero que você entenda o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para mim e para você, por exemplo, se a sua televisão te faz cometer pecado, arranca-a da sua casa, arranca a televisão da sua vida, joga ela fora, porque é melhor você viver aqui sem assistir televisão, do que com esta vida, comprometida com a televisão, você depois ser lançado no inferno. Se a tua rede social te faz pecar, o teu WhatsApp, o teu Facebook, o teu YouTube te faz pecar, arranca-o, lança fora. É melhor você entrar na vida sem ter convivido com esse tipo de mídia aqui no mundo, do que com ela você cair depois, ser lançado depois no inferno. Jesus está dizendo que se o teu celular te faz pecar, se o teu videogame te faz pecar, arranca-o da tua vida. Retira, corta, aniquila da tua vida. Se o filme te faz pecar, você está assistindo filme, está apegado a filme, está preso a assistir filme. Tem muita gente confessando Cristo como Senhor e Salvador, e que assiste 2, 3 filmes, não é por semana, é por dia. Que assiste 5, 6, 7 filmes por semana. É claro que está em pecado, claro, evidente. E é isso que Jesus está dizendo: arranca da tua vida. É melhor você entrar no céu, na vida, sem ter assistido mais nenhum filme pelo resto da sua vida, do que continuar assistindo depois ser lançado no inferno. Se a tua novela te faz pecar, e com certeza faz, arranca a novela da tua vida.
Se a música mundana que você tem ouvido te faz pecar, e com certeza tem feito, arranca a música da tua vida. Até músicas evangélicas que não honram a Cristo, só tem o nome de evangélicas, mas são heresias com o rótulo de música evangélica. Arranca da sua vida essa miséria. É melhor você entrar na vida sem música nenhuma, do que com as suas músicas você ser lançado no inferno. Se a tua saia te faz pecar, o teu vestido te faz pecar, joga fora essa saia, esse vestido, depois de colocar outro. Porque, irmãos, tem gente na igreja que parece que não se olha, e não olha para o Senhor, e não tem um pingo de noção, de visão espiritual. Você não pode estar aqui na igreja, nem na rua, nem no seu trabalho, nem em qualquer festa. Se você é uma serva de Deus, você não pode estar com sainha curta, que a hora que você senta, suas pernas ficam à mostra, suas coxas ficam à mostra, e os homens ficam cobiçando, você pecando e fazendo os homens pecarem. A sua barriga de fora, os seus peitos de fora, metade. A sua roupa transparente, sensualidade. Arranca isso, é melhor você entrar na vida bem vestida do que com essas roupas você ser lançado no inferno, ou lançada no inferno. Jesus está dizendo: se o teu namorado te faz pecar, a tua namorada te faz pecar, acaba com esse namoro. Se os teus amigos, teus colegas te fazem pecar, é melhor você passar o resto da vida sem nenhum amigo, sem nenhum colega, e entrar na vida, ao invés de ser lançado no inferno com todos os seus colegas e amigos. E saiba de uma coisa, lá no inferno não vai ter amigo nenhum não, como diz os caras da música lá. Se o teu trabalho te faz pecar, arranja outro trabalho, larga esse trabalho. Esse trabalho me realiza, eu não tenho outro trabalho. Arranca, se está te fazendo pecar, porque você estará indo para a vida. Deus vai te dar o trabalho que é dele para você, trabalho que é dele, trabalho que nos faz pecar, não é de Deus para nós. Então tem que ser deixado, lançado fora da nossa vida. Se nós vamos viver com um trabalho que está nos fazendo pecar, é melhor abandoná-lo do que com ele, e através desse pecado sermos lançados no inferno. Queridos, muita gente estará no inferno por causa do celular, da rede social, da televisão, dos filmes, das novelas. Muitos estarão no inferno por causa dessas coisas que eles amam, que eles adoram. Crentes, pessoas que declaram: Cristo é meu Senhor e Salvador, mas não ora, não tem disposição, não tem energia, não tem tempo, compromisso de orar nem meia hora no dia. Não medita em nenhum capítulo da Bíblia no dia, mas gasta um tempão olhando, navegando na internet, através das redes sociais. Gasta um tempão assistindo filmes. E por isso o casamento também está detonado. Será que eu estou dizendo que é o não praticar esses pecados que nos salvam, ou seja, não termos envolvimento com essas coisas que nos levam a pecar? Será isso que nos salva? Não, não é isso que nos salva. Quem nos salva é Cristo. Porém, queridos, o compromisso, o relacionamento com essas coisas pecaminosas, relacionamento pecaminoso com essas coisas, mostra que nós nunca fomos salvos
por Cristo. Não são coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer que tiram os nossos pecados e nos levam para o céu. Porém, essas coisas, quando o nosso relacionamento é pecaminoso com alguma coisa, significa que Cristo não nos salvou. Se nós aceitamos viver em pecado, é porque Cristo não nos salvou ainda. Nós vamos ser salvos, convertidos. Hoje eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre a pior coisa que Deus criou, o inferno. Não esqueça disso. Primeiro, o inferno foi criado por Deus, não foi criado pelo diabo, não foi criado pelos homens perversos, os homens bárbaros da história da humanidade. O diabo foi criado o inferno foi criado por Deus. E segundo, você tem que lembrar disso, que o inferno é a pior coisa que Deus criou. Mas Deus criou. Tem gente que diz assim: o inferno é aqui mesmo. O inferno é aqui mesmo. Ou, meu casamento está um inferno. Ou, fulano está infernizando a minha vida. Sabe por que as pessoas dizem isso? Porque elas não conhecem a realidade horrorosa, horripilante do inferno. Vamos ver isso. Primeiro, fale comigo. Quais são os nomes do inferno na Bíblia? Todos juntos? Quais são os nomes do inferno na Bíblia? 5 nomes que eu quero explicar para você, tentar ser rápido aqui. Quais são? Sheol, Hades, Geena, Lago de Fogo e Segunda Morte. Irmãos, Sheol é uma palavra hebraica e ela tem mais de um significado no Velho Testamento. Essa palavra só aparece no Velho Testamento porque ela é hebraica e ela tem mais de um significado. Mas com certeza um deles é inferno, que quer dizer lugar de sofrimento daqueles que morreram ímpios, que morreram sem salvação em Cristo Jesus. Sheol é lugar de sofrimento dos que morreram sem a salvação de Deus. Veja alguns textos onde... Não, pode voltar. Eu vou citar para você que não está ali. Alguns textos onde Sheol certamente significa inferno no Velho Testamento. Deuteronômio 32, 22, Jó 26, 6, Salmo 9, 17, Salmo 116, 3, Provérbios 5, 5, 9, 8, 15, 11 e 24, 23, 14, 27, 20, Isaías 14, 15 e Oséias 13, 14. Em todos esses versículos, esses textos, Sheol quer dizer inferno. Lugar de tormento ou sofrimento dos que morrem sem Deus. E provavelmente mais um número igual a esses que eu citei aqui, um número de textos igual a esse, provavelmente está tratando também do Sheol. E eu vou explicar o que é Sheol depois que explicar a palavra Hades. Hades é a palavra grega para inferno. É uma palavra grega para inferno. E ela corresponde a Sheol no Velho Testamento. Então grave isso. Hades e Sheol são o mesmo lugar. Só que Sheol é inferno no Velho Testamento e Hades significa inferno no Novo Testamento. Agora preste bem atenção. Sheol ou Hades é o lugar para onde vão as almas dos não salvos depois da morte. E ali essas almas ficarão até o dia da ressurreição de Cristo. A pessoa morre, o corpo vai para o sepulcro, para o túmulo, mas a alma ou o espírito dela, se ela não tem Cristo como Senhor e Salvador, essa alma ou esse espírito, a pessoa essencial, vai para o Sheol ou Hades. E esse Sheol, Hades,
é o estado intermediário. Lembra dessa expressão? Sheol ou Hades significa estado intermediário. O lugar no qual os perdidos vão e ficam entre a sua morte física e a ressurreição do seu corpo. A Bíblia diz que todos os seres humanos no último dia ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para juízo, para a condenação eterna. E os que morrem sem salvação em Cristo, logo ao morrer o espírito, a alma deles vai para o Sheol ou Hades, o estado intermediário, onde ficam os perdidos, entre o dia da sua morte e o dia da sua ressurreição. Sheol, Hades, é igual inferno, perdição eterna. Só que não é o estado definitivo de quem morreu sem salvação. Você tem que lembrar isso. Sheol, Hades é estado intermediário entre morte e ressurreição. Sheol, Hades não é um estado definitivo, porque os que estão no Sheol ou Hades vão ressuscitar para serem julgados. Ressuscitarão no último dia da história, no dia da vinda de Cristo. Serão julgados e assim, aí serão lançados no inferno, que é o lugar definitivo deles. Então lembra, Sheol ou Hades é igual inferno antes da ressurreição do corpo. Sheol e Hades é inferno antes da ressurreição do corpo. Aí Geena significa vale ou abismo de Rinom. Vale ou abismo de Rinom, que era um desfiladeiro que existia ao sul da cidade de Jerusalém. E esse vale de Rinom tem uma história sinistra. Escute aí. No vale de Rinom, os reis Acaz e Manassés sacrificavam crianças para o deus Moloque. Depois, o rei Josias transformou o vale de Rinom no lixão de Jerusalém. E ali, o fogo queimava continuamente. O fogo queimava no vale de Rinom para consumir o lixo, o material que estava ali, e para evitar doenças, que doenças atingissem a população da cidade. Mas ali no vale de Rinom, estavam todos os tipos de dejetos, todos os tipos de objetos repugnantes, eram lançados ali, e eram incinerados, eram queimados. Tudo que era repugnante, tudo que era horrível, tudo que era assustador, era jogado no vale de Rinom, e ali era queimado, e o fogo queimava constantemente, a fumaça subia o tempo todo, as chamas não paravam de arder no vale de Rinom, no Geena. E por isso os profetas Isaías e Jeremias usaram esse lugar, esse vale, para representar o lugar espiritual do juízo eterno de Deus. Profetas Isaías e Jeremias disseram que aqueles que não temiam a Deus, que eram rebeldes, desobedientes, incrédulos, perversos, seriam lançados por Deus no vale de Rinom, ou seja, no lugar que Deus tem preparado para os ímpios por toda a eternidade. E queridos, então, quando Jesus veio, Jesus confirmou esses profetas. Jesus disse que existe um Geena espiritual. Existe um vale de Rinom, um Geena espiritual, que é um lugar onde os perdidos, aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador, queimarão eternamente, após a ressurreição do corpo. Jesus falou, há um Geena espiritual. Na maioria das vezes que Jesus mencionou, usou a palavra que está na nossa Bíblia como inferno, no grego é a palavra Geena. Maioria das vezes que Jesus referiu-se ao inferno, ele usou a palavra Geena, onde as pessoas perdidas no pecado, sem a salvação de Deus, queimarão eternamente. Então Jesus estava dizendo que existe um lixão da humanidade. Um lixão da humanidade, esse é o Geena.
onde os ímpios, os perversos, os maus, os incrédulos, os rebeldes, a Deus e a Cristo, queimarão, arderão por toda a eternidade. Outro nome para inferno é lago de fogo, que significa também, tem o mesmo significado de Guiena. O lago de fogo é o lugar definitivo, onde anjos e homens perdidos queimarão, sofrerão o juízo de Deus pelos seus pecados, em corpo e alma, para todo sempre. Isso depois do juízo final, depois da ressurreição do corpo, do juízo final. Serão lançados anjos e homens no lago de fogo, onde sofrerão a condenação de Deus, a justa condenação de Deus pelos seus pecados. Jesus, o que Jesus chamou de Guiena, fornalha, fogo inextinguível, Apocalipse chama de lago de fogo. Segunda morte é o estado definitivo dos perdidos, também depois do juízo final. Por que segunda morte? Porque ela vem depois da morte física. É a morte definitiva, é a morte absoluta, é a morte completa, sem possibilidade de retrocesso. Essa morte não será jamais revogada, ela não tem correção, ela é irremediável, não há remédio para a segunda morte. A primeira morte é a separação entre o nosso corpo e o nosso espírito. Agora a segunda morte é a separação entre a pessoa, o ser humano e Deus por toda a eternidade. E quando a pessoa está lançada na segunda morte, no lago de fogo, ela não tem mais saída, ela não tem mais volta, nenhuma alternativa. Por isso é a segunda morte. Querido, presta atenção, resumindo, Sheol e Hades, tenta gravar isso. Sheol ou Hades é o estado intermediário, onde os ímpios ficam entre a morte e a ressurreição. Guiena, lago de fogo e segunda morte, é o estado definitivo dos ímpios, onde eles estarão em corpo e espírito, depois da ressurreição e do juízo final. Então, Sheol e Hades é o estado intermediário. Guiena, lago de fogo e segunda morte é o estado definitivo daqueles que sofrerão as penas eternas. É por isso que Apocalipse 20:14 diz que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Porque quando Jesus voltar e as pessoas, todos os seres humanos ressuscitarem, e Deus julgar todos, lançar todos no lago de fogo, então acabou qualquer estado intermediário. Hoje a pessoa morre, o espírito dela vai para o Sheol ou para o Hades, que é o inferno no seu estado intermediário. Porque a pessoa vai ainda sair do Hades, do Sheol, para ser julgada, para receber o seu corpo e ser julgada. E o Hades então será lançado no lago de fogo, porque não haverá mais estado intermediário. Agora o estado de todos os perdidos é definitivo. Embora a condenação deles antes também já era definitiva. Mas só não era definitiva no sentido de que eles ainda iam ressuscitar. E iam ser julgados e lançados para sempre no inferno. Portanto, eu quero que você tente lembrar disso. Sheol e Hades é tormento só psicológico. Tormento só da alma da pessoa depois que ela morre. E Guiena, lago de fogo, segunda morte, é tormento psicossomático. É o tormento da psique, da alma da pessoa e também do corpo dela, eternamente separada de Deus, no lago de fogo. Então Guiena, lago de fogo, inferno. Guiena e lago de fogo é o inferno depois da ressurreição do corpo. Tenta lembrar disso. Sheol e Hades é o inferno antes da ressurreição do corpo.
Guiena e lago de fogo é o inferno depois da ressurreição do corpo. Enquanto a pessoa está no Sheol ou no Hades, o sofrimento dela é só psicológico, é só a alma ou espírito. Mas depois ela está completa no inferno, completa na perdição eterna, com todo o seu corpo e também o seu espírito. E portanto, queridos, é teologicamente correto usar a palavra inferno para designar todos esses nomes do castigo eterno. Hades é inferno, Sheol é inferno, lago de fogo é inferno, Guiena é inferno, segunda morte é inferno. Se alguém tentar te convencer do contrário, não acredite. Porque tem muitas pessoas ensinando mentiras, enganos a respeito da doutrina do inferno. Segunda pergunta. Todos juntos? Qual é o personagem bíblico que mais falou sobre o inferno? Jesus Cristo. Veja as passagens em que Jesus falou do inferno. Leia comigo essas passagens. Você vai ver o quanto ninguém falou tanto do inferno quanto Jesus. Leia comigo essas passagens. Mateus 5:22, Mateus 7:13, Mateus 10:28, Mateus 11:20 a 24, Mateus 13:30, 40 a 43, Mateus 30, 13, 49 e 50, Mateus 16, 18, Mateus 18, 8 e 9, Mateus 22, 13, Mateus 23, 14, 15 e 33, Mateus 24, 51, Mateus 25, 30, 41 e 46, Marcos 9, 42 a 48, Lucas 16, 19 a 31 e João 15, 6. Paulo não falou do inferno, longe de falar do inferno como Jesus. Nenhum profeta do Velho Testamento falou do inferno quanto Jesus. Pedro, João, ninguém mencionou, ninguém ensinou sobre o inferno quanto Jesus fez. Agora, uma pergunta interessante: por que é que Jesus foi quem mais falou do inferno? Eu vou te dar algumas razões, escute com atenção. Primeiro, por que que Jesus foi a pessoa que mais falou do inferno? Primeiro, porque Jesus é Deus. Ele tem perfeito conhecimento do mundo espiritual. E é natural que ele nos dissesse, ou que ele nos desse mais informações sobre o inferno. Jesus conhece os detalhes, as minúcias do mundo espiritual. Jesus sabe detalhadamente, completamente, como é o céu e como é o inferno. Por isso foi ele que nos deu mais informações sobre o inferno. Segundo, Jesus sabia que é natural as pessoas acreditarem no céu e repudiarem a ideia do inferno. Então era necessário que ele falasse mais do inferno, que a nossa tendência é repudiar a ideia do inferno. Terceiro, a tendência natural do ser humano é permanecer no caminho do inferno. Jesus disse isso em Mateus 7, 13 e 14. Jesus falou muito sobre ele, para que quem vá para lá seja ainda mais indesculpável. Como a nossa tendência natural é escolher o caminho do inferno, porque já nascemos nele. Então Jesus falou muito sobre ele, para que a gente seja ainda mais indesculpável pela nossa incredulidade. Porque o nosso coração deseja, ama o caminho do inferno. Essa é a realidade. Mateus 7, 13 e 14. 4. Nenhum acontecimento pode ser pior para um ser humano do que cair no inferno. Jesus tinha consciência disso. Por isso ele tinha que falar muito sobre o inferno. 5. O inferno é uma das razões da obra de Cristo. Quando enfatiza a realidade do inferno, Jesus está realçando a infinita necessidade e o valor da sua obra. Se você entender bem o que é o inferno, a necessidade e o valor da obra de Jesus Cristo.
Os homens pensam que têm bondade suficiente para merecerem o céu. Jesus tinha de enfatizar que a possibilidade da perdição é bem maior do que a da salvação. Então eu peço, querido, que você reflita sobre isso. Nesse mundo, Jesus foi a única pessoa que nunca pecou, a única pessoa que sabia de tudo absolutamente, e ainda ressuscitou. Por isso, até que me provem ao contrário, Jesus é a maior prova da existência do inferno. Peço que você lembre disso. Jesus nesse mundo foi a única pessoa que sabia de tudo, absolutamente tudo que há no céu, na terra, na eternidade e no tempo. Ele sabia absolutamente tudo. Ele tem consciência perfeita de tudo. E ele, Jesus, foi o único que nunca pecou. E além disso, ressuscitou dos mortos. Portanto, Jesus é a maior prova da existência do inferno. E aí eu pergunto, você está levando a sério o que Jesus disse sobre o inferno? Você está levando a sério o ensino de Jesus acerca do inferno? Nós estamos levando a sério? Terceiro, como é o inferno? Todos juntos? Como é o inferno? Eu vou dar uma definição simples. O inferno é a ira de Deus. Vamos falar juntos? O inferno é a ira de Deus. O inferno é a infinita ira de Deus descarregada sobre os pecadores que rejeitaram o evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Você sabe. Eu creio que alguns aqui têm essa consciência. Qual foi a razão que Jesus padeceu na cruz do Calvário? Ele disse que ele veio para padecer na cruz do Calvário, em lugar dos pecadores, pelos pecados dos homens. Ele padeceu ali. Jesus, o Filho de Deus, pendurado na cruz, era a infinita ira de Deus sendo descarregada sobre ele. E portanto, aqueles que estão em Cristo como único Senhor e Salvador, aqueles que amam a Cristo, conhecem a Ele, amam a Ele, obedecem a Cristo, adoram a Ele de todo o seu coração, a ira pelos seus pecados, a ira de Deus que era para essas pessoas que estão em Cristo, essa ira foi descarregada, derramada sobre Jesus Cristo. Essa ira de Deus foi desviada daqueles pecadores que são seguidores de Cristo. Mas aqueles que rejeitaram esse evangelho, eles terão que sofrer o descarregamento da ira de Deus sobre eles. Porque você sabe, eu espero que se você não sabia, você entenda isso. Querido, nenhum dos seus pecados vai ficar sem o devido tratamento, sem a devida punição. Nenhum dos seus pecados vai ficar sem o devido castigo. Porque Deus não pode negar a sua justiça e a sua santidade. Deus é absolutamente justo e santo. E portanto, quem peca contra Ele, quem transgride, quem ultraja a natureza santa de Deus, quem ultraja a lei de Deus, tem que sofrer a ira de Deus. E se não sofrer, Deus deixa de ser um Deus justo e santo. Na cruz, Jesus foi o receptáculo de toda a ira de Deus para aqueles que irão para a glória com Ele. Mas aqueles que rejeitam o evangelho terão que sofrer essa ira por toda a eternidade. E o inferno é a ira de Deus sobre aqueles que vivem e morrem sem Cristo. Olha esse texto aí, Apocalipse 14, 9 a 11. Vamos ler juntos?
Apocalipse 14, 9 a 11, olha o que esse texto está falando. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, e esses aqui serão a esmagadora maioria da humanidade, nesses últimos dias, os adoradores da besta e da sua imagem. 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Cólera é a ira em toda a sua intensidade. Beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Esse texto está dizendo que o inferno é a ira de Deus despejada sobre os ímpios. Como essa ira será conhecida no inferno? A Bíblia usa várias expressões para simbolizar o inferno, que é a ira de Deus. Essas expressões são: Daniel 12, verso 2 diz que o inferno é vergonha e horror eternos. Quem estiver no inferno estará sofrendo vergonha e horror eternos. A ira de Deus sobre essas pessoas. Daniel 2, versículo 2. O inferno é também tormento incomparável, indescritível. Tormento incomparável, indescritível. Leia esse texto comigo. Vamos ler juntos? Olha a experiência de alguém lá no inferno, lá no Hades, só em espírito. Imagina quando estiver lá em corpo, depois da ressurreição. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Tormento tão intenso, tão terrível, que apenas uma gota de água na língua aliviaria a agonia dessa pessoa. O inferno é ainda uma experiência de aflição extrema, porque a Bíblia diz que as pessoas que estão lá não têm descanso, nem de dia, nem de noite. Aflição extrema, para a qual não há descanso, não há alívio, nem de dia, nem de noite. Diz Apocalipse 14, verso 11. O inferno, queridos, é um estado de choro e ranger de dentes. É uma experiência terrível de choro e ranger de dentes, sem parar, por causa da agonia infinita que a pessoa experimenta. Diz a Bíblia em Mateus 13, 50, 24, 51 e 25, 30. Choro e ranger de dentes. O inferno é uma situação onde as pessoas têm uma sensação de estarem constantemente corroídas por vermes. Você já viu um cadáver sendo comido, devorado por vermes? Talvez você já tenha assistido isso. Só que no inferno, as pessoas não estarão mortas, não serão cadáveres, corroídos. Elas estarão vivas, sentindo os vermes devorando-as, sentindo como se vermes tivesse
devorando-as. E elas não podem fazer nada para evitar. O inferno é um lugar onde as pessoas são queimadas incessantemente. Porque a Bíblia diz, Jesus diz que ali o fogo não se apaga. O fogo não se apaga. Marcos 9, 48. O inferno é um estado onde anjos e seres humanos perdidos estarão em escuridão absoluta, que Judas chama de negridão das trevas para sempre. Judas, versículo 13. O inferno é um estado ou um lugar pior do que tudo isso que eu falei. O inferno é um estado ou lugar de completa consciência. Consciência. As pessoas estão ali sentindo, sabendo completamente tudo que está acontecendo com elas. Completa consciência. Como diz Apocalipse 14, 11, que as pessoas não têm descanso, e tem choro e ranger de dentes o tempo todo. Elas estão absolutamente conscientes. Querida, eu quero que você lembre disso. No inferno, ninguém dorme, desmaia ou recebe anestesia geral. No inferno, ninguém dorme, ninguém desmaia, ninguém recebe anestesia geral. Eu peço que você pense numa dor, uma dor insuportável, mas que você tem que suportar. A dor é insuportável, mas você tem que suportar, porque não existe nenhum alívio para você. Peço que você pense em gritos lancinantes de milhões e milhões de pessoas ansiando por algum socorro, mas esse socorro nunca chega. Peço que você imagine tanta agonia, tanta aflição, que você gostaria de desmaiar, de perder a consciência, para não sentir mais nada. Só que isso nunca vai acontecer. E por que não vai acontecer? A resposta da quarta pergunta: qual é a duração do inferno? Qual é a duração do inferno? Eu vou te falar qual é a duração. Presta atenção. Mateus 5,46, Jesus disse que o inferno é castigo eterno. Até onde eu entendo, eterno é eterno. Eterno é sem fim. Eterno é uma coisa que não acaba. Mateus 18, verso 8 e 25, 41, Jesus disse que é fogo eterno. Marcos 9, 48, Jesus disse que é um estado onde o verme não morre e o fogo não se apaga. É para sempre, é constante, é imperecível. Lucas 3,17, Marcos 9, 43, João Batista e Jesus disseram que é fogo inextinguível. O fogo não para de arder, o fogo está sempre aceso no inferno. E nem diminui a sua chama. Apocalipse 14, 11, o apóstolo João escreveu que o inferno é um estado de tormento pelos séculos dos séculos. Apocalipse 19, 2 e 3, diz que o julgamento da grande meretriz será pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, verso 10, diz que o diabo, a besta e o falso profeta serão atormentados pelos séculos dos séculos. Queridos, até onde entendo, pelos séculos dos séculos, quer dizer
para todo sempre. Negar a eternidade do inferno é negar a Bíblia Sagrada, é negar a palavra de Deus. Preste atenção nesses argumentos. A palavra grega aionios, em primeiro lugar, a palavra grega aionios significa eterno ou para sempre. No mesmo versículo onde Jesus diz que os justos irão para a vida eterna, ele fala para a vida aionios, vida sem fim. E em seguida ele diz, e os injustos irão para o castigo eterno. A mesma palavra, o mesmo adjetivo para a vida, é o adjetivo para castigo. É impossível negar que a vida daqueles que estão em Cristo seja para toda a eternidade. Portanto, é impossível negar que o inferno seja para toda a eternidade. Só se nós quisermos fraudar a Bíblia, negar o que está escrito na palavra de Deus. Segundo, preste atenção, quem não tem o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 15. E se isso fosse, queridos, se eles fossem lançados no lago de fogo para serem aniquilados, o texto ia dizer, serão lançados no lago de fogo e serão aniquilados, ou seja, deixarão de existir. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Nenhum versículo da Bíblia diz que alguém que será lançado no inferno será para ter a sua alma ou a sua existência exterminada, findada. Não. Diz que é para ser atormentado pelos séculos dos séculos. Se a Bíblia, se Deus quisesse dizer que quem cai no inferno um dia deixa de existir, ele afirmaria isso na Bíblia. Mas aí não afirmaria uma ideia contrária a isso. E terceiro, 2 Tessalonicenses 1, verso 8 diz que aqueles que desobedecem o Evangelho sofrerão penalidade de eterna destruição. E o próprio versículo explica o que é essa destruição. Ela quer dizer, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É isso que é condenação eterna. Não é extinção, não é parar de existir um dia, um momento da eternidade. A pessoa vai deixar de existir porque ela está no inferno. Não! Destruídos quer dizer, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Porque, irmãos, não há nada que é mais horrível do que ficar separado da glória de Deus, da presença de Deus, por toda a eternidade. É isso que é destruição. Não existe destruição igual do que você nunca mais ter qualquer chance, qualquer esperança, qualquer oportunidade de conhecer a Deus, de se aproximar de Deus, de amar a Deus e de adorar e viver na presença de Deus para todo sempre. Isso é sim destruição. Banidos da face do Senhor, separados dele, lançados fora da sua presença por toda a eternidade. Eu peço que você lembre disso. Uma das artimanhas do diabo, especialmente hoje em dia, é fazer as pessoas acreditarem que o inferno terá um fim. Satanás está enganando, iludindo milhões e milhões de pessoas, fazendo-as crer que o inferno terá um fim. Espero que você não caia nessa cilada do inimigo. Ele é enganador e pai da mentira. Quinto lugar, e por último, vamos juntos? Quem herdará o inferno? É agora que o fogo pega. Quem herdará o inferno? Quero que você leia esses textos comigo.
Mateus 25, 41 e 46. Quem herdará o inferno conforme esse texto? Os malditos, o diabo e seus anjos. Então guarde isso, Mateus 25, 41 a 47, 46. Quem herdará o inferno? Os malditos, o diabo e seus anjos. Daqui um pouco nós vamos ver quem são esses malditos. Apocalipse 20, 10. Quem? O diabo, a besta e o falso profeta. Salmo 9, 17. Os perversos serão lançados no inferno. Todos os perversos. E todas as nações que se esquecem de Deus. Não são apenas pessoas, nações inteiras, populações inteiras lançadas no inferno. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Esse texto eu peço que você abra a sua Bíblia. Por favor. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Esse texto vai nos dar uma visão, uma noção de quem são os malditos lá de Mateus 25. Que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem são os malditos? 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vamos ler juntos, diz assim: ou não sabeis que os injustos, aqui aqueles malditos de Mateus, aqui são chamados de injustos, porque não foram justificados pela justiça do Senhor Jesus Cristo, e por isso eles não herdarão o reino de Deus. Se não herdarão o reino de Deus, é porque herdarão o inferno. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. E aí, ele começa a lista: nem impuros, pessoas que vivem no sexo fora do casamento, fornicários, nem idólatras, os que adoram falsos deuses, adoram imagens religiosas, adoram o dinheiro, o poder e o prazer do pecado. Esses são os idólatras, nem adúlteros, ou seja, quem vive traindo a esposa ou o marido, na prática, na mente ou na internet, nem efeminados, nem sodomitas, aqueles que praticam qualquer forma de homossexualidade, efeminados ou sodomitas, os que amam e praticam a homossexualidade, homossexuais passivos, homossexuais ativos, todo tipo de homossexualidade. 10, nem ladrões, ou seja, quem comete assalto, furto, ou de alguma forma tira os bens dos outros. Ladrões, nem avarentos, pessoas que amam o dinheiro, e por isso elas não dão dinheiro para o necessitado, e nem para Deus e o seu reino, porque elas amam o dinheiro. Nem bêbados, aqueles que são dominados por qualquer tipo de droga, incluindo álcool, viciados em qualquer tipo de droga, qualquer tipo de entorpecente, incluindo álcool, não herdarão o reino de Deus. Queridos, a Bíblia não trata alcoólatra como doente, a Bíblia não trata dependente de droga como doente, trata como pecador, rebelde a Cristo, que precisa se arrepender, e aí buscar o poder de Cristo, a graça de Deus, para se libertar da droga. Nem é surpreendente, né? Que essa turma esteja aqui, não é? Porque tem gente que acha que falar mal dos outros, eu posso viver falando mal dos outros, mas eu ainda sou crente, eu estou indo para o céu, porque Jesus me salvou. Mas a Bíblia está dizendo: se é maldizente, não herdará reino de Deus. Maldizentes são aqueles que têm o hábito de falar dos defeitos dos outros, o hábito de citar, de comentar os defeitos dos outros.
nem roubadores. Roubadores. Aqui inclui toda a quadrilha lá de Brasília. Cada partido político do Brasil, talvez com raríssimas exceções, cada partido político do Brasil é uma quadrilha. Com raras exceções, o nosso Congresso Nacional é uma quadrilha. Com raras exceções, o nosso Poder Executivo é uma quadrilha. Com raras exceções, o nosso Poder Judiciário, talvez aí tenha muito mais exceções. Talvez aí não seja a maioria. Mas o nosso Poder Judiciário também está cheio de ladrões, de roubadores, de fraudulentos, de corruptos. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que roubadores aqui não quer dizer só estes de colarinho branco. Roubadores aqui inclui pessoas que obtêm vantagem financeira através da fraude, do engano e da corrupção. Qualquer pessoa que obtém qualquer vantagem financeira através de fraude, de engano dos outros, de corrupção, em qualquer instância da vida, da sociedade, esse está incluso no rol dos que não herdarão o reino de Deus. O texto está dizendo, estes não, então herdarão o quê? O inferno. Ou na eternidade você é do reino de Deus, ou você é do inferno. Não tem outro lugar, não tem purgatório. Purgatório só os cachorrinhos que tem por aí pela rua. Verso 11. Agora veja bem, você está nesse grupo aqui dos versos 9 e 10, ou você está nesse grupo do verso 11? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia. Amém. Em que grupo você está? No grupo dos versos 9 e 10 ou no grupo do verso 11? Entrarão no céu sim, herdarão o céu sim, não herdarão o inferno, somente aqueles que foram lavados. Aqueles podem ser descritos dessa forma aqui, com essa linguagem de Paulo, mas vós vos lavastes, mas foste santificados, mas foste justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos ver Apocalipse 21:8. Vou ler só mais 2 textos para terminar. Olha o que esse texto fala, quem herdará o inferno? 21:8 de Apocalipse, vamos ler juntos? Quanto, porém, aos covardes, ou seja, aqueles que não têm coragem de confessar e sofrer por Cristo, quero que você lembre isso. Quem são os covardes nesse texto? Aqueles que não têm coragem de confessar a Cristo e sofrer por Cristo, seja o que for. Esses são os covardes. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a todos os... eu não falo nem uma mentirinha de vez em quando. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 22:15. Outra lista daqueles que estarão no inferno. Fora ficam os cães, toda pessoa entregue à devassidão moral, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Em resumo, irmãos, Paulo diz em 2 Tessalonicenses quem são os que herdarão o inferno. Paulo aí resume, quem é que herdará o inferno? Os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade. O inferno é punição, é condenação. O inferno é penalidade. A pessoa é criminosa, a pessoa é injusta, é maligna, é perversa, merece punição. O inferno é penalidade, é castigo de Deus para a maldade, para a injustiça, para o pecado.
sobretudo, para a rejeição de Deus, o desprezo de Deus, a rebelião contra Deus. O inferno é penalidade. Sofrerão penalidade eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Queridos, o que é obedecer o Evangelho? Obedecer o Evangelho começa quando você, de todo o coração, se compromete a seguir a Cristo como seu único Senhor e Salvador, por meio da fé e do arrependimento dos seus pecados. Eu peço que você lembre disso. Nenhum pecador entrará no céu. Nenhum pecador entrará no céu. Aí você diz, mas pastor, como é que eu vou entrar no céu então, se eu sou pecador? Queridos, a Bíblia diz, só entrará no céu aqueles que são lavados, santificados, justificados no sangue de Cristo e na justiça de Cristo. Nenhum pecador entrará no céu, porque aqueles que estão em Cristo nesse mundo, salvos por Cristo, no momento da sua morte, serão purificados, isentos de todo pecado, de toda natureza pecaminosa. Na hora da nossa morte, todo pecado será arrancado, será removido de nós. Na hora da nossa morte, todo pecado será aniquilado em nós, por causa do sacrifício de Cristo por nós. Na hora da nossa morte, a redenção de Cristo será aplicada em nós em toda a plenitude. Não haverá pecado mais no nosso corpo, nem no nosso espírito. Aí nós vamos entrar no céu. Na hora que o crente, o cristão morre, o seu espírito é limpo. O seu espírito é purificado, 100% de toda injustiça, impureza e pecado. E aí ele vai para o paraíso juntamente com Cristo. E no dia da ressurreição, ele vai ter um corpo imaculado, incorruptível. E aí, em espírito e corpo incorruptíveis, sem nenhuma marca, nenhum vestígio de pecado, em corpo e alma incorruptíveis, incorruptível, o cristão entrará no céu e se assentará no trono de Deus, para reinar com ele pelos séculos dos séculos. Por causa daquele sangue que ele derramou na cruz, por causa daquela obediência perfeita que Jesus ofereceu a Deus na sua vida terrena, por causa do castigo que ele sofreu na cruz pela nossa iniquidade, e porque ele ressuscitou e venceu a morte, que é o próprio inferno, que era designado para nós, por ele, por causa dele, nós deixaremos de ser pecadores no momento da nossa morte. Nenhum pecador herdará o céu. Só os lavados, 100% purificados e justificados pela justiça de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus retira do pecador, remove, arranca do pecador a culpa do pecado, o poder do pecado e a presença do pecado. Nenhum pecador herdará o céu. Fora de Cristo, o seu lugar é o inferno. Por isso eu termino te fazendo 4 perguntas. Presta atenção. 4 perguntas. Espero que você preste atenção. Porque senão lá no inferno você vai prestar muita atenção. Presta atenção então agora. Para não ter que fazer isso lá. Em primeiro lugar, através dessa realidade do inferno, você percebe que Deus é amor, mas não é palhaço? Deus é amor, mas não é brincadeira? Deus lançará no inferno milhões e milhões de pessoas. Porque Deus é santidade, é justiça, é fogo consumidor.
Deus não é brincadeira, queridos. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar diante dele com temor e tremor. E aí eu pergunto, você já confiou totalmente em Cristo e se arrependeu dos seus pecados para escapar do inferno? Não espere que você será salvo pela sua bondade, sua religião, sua moralidade, suas boas intenções. Agarre-se somente a Cristo. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Segunda pergunta. A sua vida diária demonstra que você ama a Deus e odeia o pecado? As pessoas da sua casa, da sua família, podem testemunhar que você é uma pessoa transformada pelo Evangelho? As pessoas da sua casa podem testificar da sua transformação pelo Evangelho de Cristo? Porque, querido, se você não é cristão dentro da sua casa, você não é cristão em lugar nenhum. Você pode ser muito santinho, admirado, queridinho, fora da sua casa, no ambiente de trabalho, na igreja, na escola, com os amigos. Você pode ser muito respeitado, admirado. Mas se dentro da sua casa você não dá frutos de transformação do Evangelho, você nunca foi cristão. Tem certeza que você já foi salvo por Jesus Cristo, já escapou do inferno? Há sinais de conversão na sua vida, sinais dentro da sua casa. Terceira pergunta: você está orando e evangelizando seus familiares, amigos e pelo menos os moradores do seu bairro, para que eles não caiam nesse lugar de tormentos? Você está orando pela salvação dos pecadores? Orando pela salvação de cada pessoa da sua família, cada amigo seu, orando pela salvação dos seus familiares, e evangelizando eles, e evangelizando pelo menos o seu bairro, para que eles não caiam naquele lugar de tormentos? Querido, se alguém diz que está indo para o céu, mas não se preocupa em levar outros para lá, essa pessoa não está dando indicação de que realmente ela foi salva. Se você não se preocupa em ser instrumento de Deus para a salvação de outros pecadores, você está negando a sua conversão a Cristo. E por último, se você sabe, tem convicção que é um cristão bíblico, se você tem convicção que é um cristão bíblico, você tem louvado e dado graças a Deus todos os dias, porque Ele te resgatou do inferno pela cruz de Cristo? Você tem percebido o valor da cruz de Cristo? A grandeza, a glória da cruz de Cristo. Você tem percebido isso? Da onde a cruz nos resgatou? Nós temos louvado a Deus, dado graças a Deus todos os dias, porque Ele nos resgatou do inferno, pelo infinito sacrifício do seu Filho. Jesus sofreu o inferno na cruz, para nos resgatar desse inferno, que você conheceu melhor hoje. Temos dado graças a Deus, louvado o nome dEle, nos alegrado nele, porque Ele nos resgatou do inferno. Queridos, muitas vezes nós vivemos tristes, reclamando, murmurando.
Porque algumas coisas não estão boas para nós. Olha onde é que você estava, querido. Olha onde você estava. Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ele, que andam por esse caminho largo, que conduz para a perdição, para o inferno. Mas são poucos que entram pela porta estreita, andam pelo caminho estreito que conduz para a vida. Poucos que amam a Cristo, odeiam o pecado, estão dispostos a sofrer qualquer coisa por Cristo. E Deus, na sua infinita graça, te deu esse privilégio, te deu essa honra, Deus te deu essa glória, de entrar pela porta estreita, de andar no caminho estreito, caminhando para a vida. Porque aqui não tem vida não, querido. Nesse mundo não temos vida. No texto que lemos de Marcos, Jesus está falando, entrar na vida. Quando a gente sai desse mundo e vai para a glória de Deus, para o reino eterno de Deus, é que a gente entra na vida. E você teve esse privilégio, essa glória, essa honra incomparável, de ser trazido, resgatado por Cristo, e Ele segurando a sua mão, te conduzindo no caminho estreito, que leva para a vida. Nós temos sido agradecidos, temos nos alegrado nele, ou temos olhado as coisas que não estão dando certo, que não estão sendo como a gente gostaria, só que nós estamos nos alegrando nele. Olha da onde ele te tirou, olha o lugar, olha o estado, olha para onde você estava indo, olha quem você era, e contempla, analisa, reflete quem você é em Cristo. Examina bem quem você é em Cristo e para onde você está indo com Cristo. Viva cheio de louvor a Ele, de gratidão a Ele e de alegria nele. Isso é ser cristão. É uma parte do que é ser realmente cristão.